E esses custos, né, diretos e indiretos que a poluição sonora e a poluição do ar causam, eles giram em torno de 1 trilhão de euros por ano. Só para vocês terem uma ideia, o cigarro, também pelos gastos diretos e indiretos, tem um custo, um impacto financeiro cerca de 544 milhões de euros por ano. A cidade, como eu citei, impacta na saúde individual e coletiva aí da população. Bom, pessoal, no vídeo de hoje eu vou sair um pouco da estrutura, né, dos vídeos que eu acabo compartilhando aqui com vocês. Eu falo muito sobre o contexto de saúde, estilo de vida, prevenção de doenças, parte de performance. E eu não posso, né, deixar de me posicionar frente à catástrofe que aconteceu, né, e que toda a população aí do estado do Rio Grande do Sul está passando. E se de alguma forma eu puder usar essa influência, né, que eu estou conseguindo aqui com vocês, de que a gente tenha empatia, que a gente tenha, de fato, uma ação ativa em relação a ajudar, né, os nossos. Se você puder fazer sua doação, seja com alimento, seja financeira, seja, bom, de alguma forma, abraçando quem está sofrendo esse momento. Para complementar, a gente não pode deixar que isso simplesmente passe em branco. A gente precisa entender o que acontece, o que aconteceu com esse processo, uma catástrofe que já era anunciada, né? Mas de maneira recorrente a ciência ela é deixada de lado. Vamos entender o que aconteceu, o que vem acontecendo com a Terra nesse processo. E aí eu vou tentar linkar com esse processo de estilo de vida, né? Mudança de hábitos, que a gente consiga se movimentar mais e passar menos tempo nesse comportamento sedentário. Novamente, como eu citei, a gente não pode deixar que isso simplesmente passe em branco e que daqui a 6 meses, 1 ano, se esqueça da memória, né, da nossa população. Lembrando aqui que esse ano é ano de eleição, né? Então, lembrem isso que está acontecendo, lembrem os políticos qual a pauta ambiental, né, que eles estão inseridos, no que eles têm de ação para agora, para daqui a 4 anos, para daqui a 10 anos, porque a gente não pode mais esperar as coisas acontecerem. A mudança climática, entre parênteses, o aquecimento global, porque não é especificamente o aumento da temperatura, mas sim os extremos que estão acontecendo. Aquilo que já é frio fica mais frio, aquilo que é quente fica mais quente, aquilo que chove mais começa a chover mais ainda, aquilo que chove menos começa a chover menos ainda, e aí no contexto geral a Terra, que é um ser vivo, né, ela fica inóspita em vários pontos. E aí como é que a gente vai ter o rumo dessa sociedade? Então, o político que você vai lá, né, digitar seu voto, que por vezes você troca o seu voto por benefícios superficiais, pontuais, a conta volta. E essa conta está voltando para muita gente agora que infelizmente está passando esse quadro agudo de sofrimento. Mas fecha esse parêntese e vamos entender algumas coisas aqui que me motivaram a gravar esse vídeo aqui para vocês. Então, como eu citei, né, a Terra é um ser vivo. E todo ser vivo, você tem uma homeostase, você tem um equilíbrio, uma capacidade de reagir ao dano e programar um reparo. E aí, isso a gente chama de homeostase. Isso, o ser vivo, ele não tem um equilíbrio linear, não. É um equilíbrio dinâmico. Só que por diversos motivos, a gente superou, a gente está extrapolando a capacidade de reparo do nosso planeta. Esses fenômenos climáticos, né, essas catástrofes, elas ficarão cada vez mais frequentes. Por quê? Novamente, a gente está judiando mais do nosso planeta. E aí eu sempre trago alguns artigos científicos, né, conteúdos, para basear essa minha comunicação. E eu participei de um congresso europeu de cardiologia, foi no ano de 2020. Eu tô aqui com o slide aberto, só para eu comunicar para vocês 2 pontos. A poluição sonora e a poluição do ar. O quanto que isso tem de impacto na nossa saúde, e aí vocês vão começar a entender o propósito de eu gravar esse vídeo. Veja só, a poluição sonora, isso na Europa, tá? Pelo menos 113 milhões de europeus, ou seja, 20% da população total, está exposta a um barulho originário do tráfego urbano que excede
o limite aceitável de 55 decibéis. E aí, essa exposição acarreta em quê? Que a OMS, ela estima que essa exposição ao barulho, por consequências diretas e indiretas, ele tem uma capacidade de gerar 1,7 milhões de dias de perda de qualidade de vida. Ou seja, pela exposição excessiva ao barulho, você adoece. E se você adoece, você não consegue render o 100% do seu dia. E aí, por exemplo, se eu adoeço por 5 dias, isso dá um total de 5. Se a minha esposa adoece por 5 dias, isso dá um total de 10 dias somados. Então, pegando toda a população europeia, isso no ano de 2020, a simples exposição a um barulho que ultrapassa esses limites e, por consequências do processo de adoecimento que isso gera, dá um total de 1,7 milhões de dias. Então, assim, é um impacto que a gente não consegue simplesmente deixar para lá. Não, depois a gente resolve isso. Vejam mais algumas coisas. A gente tem uma correlação do barulho com doenças cardiovasculares. Então, 900 mil casos de hipertensão tem uma correlação pelo excesso à exposição ao barulho. Você tem um estímulo de uma coisa que a gente chama de sistema nervoso autonômico simpático. E aí esse simpático gera estresse, gera mais descarga elétrica e aí seu coração ele começa a bater de uma maneira com mais dificuldade, com mais resistência. Então isso eleva o seu número de pressão. 43 mil hospitalizações, admissões hospitalares são decorrentes desse excesso na exposição ao barulho. E a gente tem um total mais de 10 mil mortes prematuras por ano decorrente de doenças coronarianas, aquele infarto de maneira bem simples, ou por eventos de AVC. Então assim, o nosso corpo ele está todo conectado e a nossa cidade ela tem um impacto na sua saúde. E aí esses números refletem o tanto de ação que aí novamente políticos, os gestores públicos, eles precisam abrir os olhos para esse contexto, que não é simplesmente uma coisa que acontece longe não. Eu sou de Aracaju e aí a gente tem um costume, né, de em épocas de chuva, chamar a cidade de Alagaju. Então assim, todo ano acontece a mesma coisa. A gente está esperando o quê? Que uma catástrofe dessa aconteça na nossa cidade? Porque assim, gravar o vídeo mostrando o carro submerso, a água entrando nas casas, o que é que vocês estão esperando que aconteça? A gente precisa agir para que esses eventos, para que essas catástrofes não se repliquem e simplesmente virem notícia. A gente precisa interpretar os dados. Nosso planeta, né, a nossa cidade, o nosso estilo de vida está pedindo socorro. A gente precisa ter uma mudança brusca desses hábitos de vida conforme estamos vivendo. E aí o segundo ponto que eu gostaria de falar é sobre a poluição do ar. Então todo o mecanismo econômico, né, de carros, indústrias, esse processo de combustão através dos combustíveis fósseis, a gente falou do barulho e vamos falar sobre esses gases, né, do efeito estufa. A forma como o mecanismo da nossa cidade, né, do nosso mundo, no planeta, né, foi projetada a partir dessa combustão. Isso tudo tem um preço, tem um custo e existem números associados a isso. Essa poluição do ar, ela já está correlacionada com pelo menos 4,2 milhões de mortes por ano por consequências diretas e indiretas. E a cada vez que a temperatura média do nosso planeta eleva, esse número de mortes também aumenta. E novamente, já tem número. A gente tem a noção, a gente já tem a consciência do que acontece. Agora a gente precisa de fato executar, a gente precisa agir. Não dá para simplesmente tapar os olhos e não vou ver isso agora. Vamos empurrar para as próximas gerações. Isso já está acontecendo, está com agora. E olha os números. Para cada aumento médio de 2 graus, né, na temperatura média, você vai aumentar em 434 mil mortes média por conta dessa elevação da temperatura. A cada vez que você eleva 1 grau, a expectativa de vida média da população cai em 1,2 anos. Isso aqui já são números, não sei o que estou falando. Isso aqui é 2020. Não tem 4 anos aí de intervalo. Talvez esses números já estejam atualizados e até mais gritantes. Mas vamos lá fazer a conclusão. Qual foi o motivo em que me motivou de gravar esse vídeo? A cidade, como eu citei, impacta na saúde individual e coletiva aí da população. Então, a segurança pública precisa ser otimizada
para que as pessoas possam se deslocar talvez de bicicleta e não simplesmente precisar usar um carro próprio, individual, para se deslocar do ponto A ao ponto B. E aí tem esse artigo aqui, ó, esse projeto, né, da cidade de Paris, que se chama 1/4 de hora. A ideia é que, independente do ponto que você esteja na cidade, se você sair do ponto A ao ponto B, a ideia é que você se desloque em um tempo de até 1/4 de hora, que você não dure mais do que 15 minutos para sair do ponto A para o ponto B. Isso aqui já é uma medida fantástica, então a gente precisa replicar isso em mais cidades. Novamente, sou de Aracaju, por que não Aracaju ser uma vitrine para o país, por que não para o mundo? Você tem uma cidade menor, você tem menos pessoas, você consegue ter talvez um melhor controle sobre esse perfil da população. Estou fazendo essa chamada para caso algum gestor assista, vamos ligar essa chavinha, essa ideia e por que não, né, modificar esse estilo que a gente está vivendo. A arborização da cidade. Como é que você vai se deslocar embaixo do sol, embaixo de chuva? Todo esse mecanismo, direto e indireto, vão fazer o quê? Se a gente tem um melhor deslocamento de transporte público, um melhor deslocamento por bicicletas, você está reduzindo aquele mecanismo de combustão. Você está reduzindo aquele barulho que o trânsito causa. Então, por medidas diretas e indiretas, você está fazendo um bem coletivo, um bem individual. Aquela pessoa que tem a possibilidade de ter um deslocamento verde, um deslocamento limpo, você está melhorando tanto a cidade quanto a sua saúde pessoal. E esses custos, né, diretos e indiretos que a poluição sonora e a poluição do ar causam, eles giram em torno de 1 trilhão de euros por ano. Só para vocês terem uma ideia, o cigarro, também pelos gastos diretos e indiretos, tem um custo, um impacto financeiro cerca de 544 milhões de euros por ano. Então, o gestor que porventura, e até o próprio seguidor que está consumindo, Danilo, mas esse seu pensamento, essa sua ação vai gerar muito custo financeiro e a cidade, o país, o estado, enfim, não tem esse recurso. Então, com esses dados, a gente consegue entender que o preço da ação ele é infinitamente menor do que o custo dessa inércia. E se você chegou até aqui agora nesse vídeo, não esquece, deixa o seu like. Tem alguma dúvida, comentário, sugestão sobre esse ou novos temas? Joga aqui nos comentários, vamos ter esse bate-papo que fica bem interessante. Não esquece de fazer a inscrição no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Você é uma pessoa mais curiosa, tem interesse em aprender um pouco mais? Aqui no Guia da Comunidade, toda quinta-feira, às 8 horas, a gente tem um encontro, tem um bate-papo, né, sobre esses detalhes que eu estou trazendo aqui para vocês. Eu vou deixar o link do artigo aqui na descrição e vamos pro próximo.